Olá! Nesse nosso último encontro da nossa disciplina, nós vamos falar sobre um framework de TI verde, para a área de tecnologia. Esse framework ele é dividido em 4 grandes áreas para que a gente possa olhar a tecnologia da nossa organização e que a gente possa, então, compreender quais ações a gente vai tomar e até o que a gente vai pensar. O que eu posso fazer para melhorar e contribuir com a TI verde na minha organização. Então, ele fala sobre o ciclo de vida de um equipamento, sobre questões relacionadas à parte do usuário final, ou seja, as estações de trabalho do usuário final, o que tem fora do data center, Então, ele tem uma área só para data center, então ele vai falar e focar especificamente no data center da organização e vai falar sobre o usuário final e tem uma outra área que ele trata sobre a emissão de gás carbônico, Então, na realidade, quando a gente foca no ciclo de vida do equipamento, a gente tem que pensar, e às vezes a gente não para pensar, como usuário de uma organização, a gente muitas vezes usa o equipamento. Mas a gente não para pensar que cada equipamento que tem dentro da nossa organização, ele possui um ciclo de vida. Ou seja, ele foi fabricado, ele foi vendido, ele foi comprado, ele foi usado, muitas vezes reutilizado e às vezes eliminado, na maioria das vezes, quando chega no finalzinho da vida dele. Por que a gente fala isso? Porque, na verdade, existem questões relacionadas à TI verde no processo de fabricação desse equipamento. Então, quando ele é fabricado, a gente já viu nos outros vídeos que, de repente, aquela empresa que fabrica aquele equipamento, ela pode usar uma série de políticas dentro do processo de fabricação desse equipamento para mitigar os problemas de emissão de gás, ou de qualquer outro poluente, ou dos dejetos que ela vai colocar nos rios, enfim. Então, tem uma série de questões dentro do processo de fabricação desse equipamento. Na venda, o que a gente está chamando de venda e de compra? Quando eu faço uma compra, a gente vai ver que existe uma compra, a gente pode ter uma aquisição verde. O que é uma aquisição verde? Eu comprar de empresas que adotem políticas no processo de fabricação verde. Então, existe uma cadeia. Eu vou obrigando as pessoas a terem selo verde no seu processo de fabricação para que eu possa, então, também adquirir material dentro da minha empresa que sejam compatíveis com as políticas verdes que a minha empresa adotou. Então, veja que é uma cadeia de pensamento verde. Essa é a ideia. Então, hoje em dia, existe uma série de orientações para que a gente compre. Por exemplo, que muita gente conhece, quando a gente trata do quesito impressora, eu posso querer somente comprar papel que seja de floresta, que tenha um manejo sustentável. Então, existe uma série de ações que estão descritas lá na nossa aula que vai mostrar para a gente qual é o caminho que a gente pode tomar. Então, o ciclo de vida de equipamento é um ciclo importante para que a gente possa observar essa cadeia verde. Então, quando a gente compra um equipamento, quando ele é fabricado, quando ele é usado, Então, eu posso ter uma série de ações que eu posso tomar no meu equipamento para que ele gaste mais energia dentro da minha organização. Por exemplo, eu posso ter preocupações quando eu estou falando de impressão, de usar, de imprimir frente e verso, de repente de eu não usar a tinta da minha impressora tão forte para que eu possa gastar menos tinta e, obviamente, consumir menos tinta e comprar menos tinta e dessa forma a gente agredir menos o meio ambiente, jogar menos papel fora, enfim, a gente digitalizar documento para não ter que imprimir. Então, existe uma série de ações que, na verdade, são de conscientização desses usuários que a gente pode estar lançando a mão, que influenciam nesse ciclo de vida do meu equipamento. E quando eu não uso o equipamento, quando aquele equipamento não serve mais para a minha organização, de repente, ao invés de jogar fora e ele virar um lixo eletrônico, eu posso doar o equipamento ou eu posso colocar numa outra área da minha organização, antes de eliminar o equipamento, posso colocar numa outra área de forma que ele seja utilizado por áreas que consigam usar aquele equipamento que de repente está obsoleto para uma área, mas não está obsoleto para outra. Então, quando a gente fala de compra sustentável, nós vimos no nosso outro vídeo o selo Energy Star, que a gente pode estar adquirindo equipamentos com esse selo. Esse selo, ele é bastante interessante porque todo equipamento que tem o selo, ele pode trabalhar em 4 modos diferentes pode ter 4 modos diferentes de trabalho, onde, na verdade, a gente consegue regular esse consumo de energia. Então, se a gente olhar lá, tem momentos que o meu equipamento ele vai gastar mais energia porque eu estou usando. Mas ele pode estar no módulo dormindo, no módulo inativo. Então, eu posso configurar os equipamentos da minha organização para que
que eles atuem dessa forma. Então, na hora de eu adquirir um equipamento, na hora que eu quiser, né, fazer uma aquisição sustentável, eu tenho que pensar que o selo é importante. Então, eu coloco isso dentro do meu processo de fabricação, de aquisição. Eu posso também pedir, que nós já vimos no vídeo passado, o selo EPEAT. Por quê? Porque aí eu vou ver a aderência daquele produto a questões verdes. Eu posso exigir que essa empresa, ela já faça, né, que ela tenha o selo, e aí eu já vou ter certeza do que é, né, o que aquele equipamento tem de verde ou não, porque o selo ele traz para cada equipamento avaliado pelo selo, ele diz quais são as condições verdes daquele equipamento. Então, eu consigo fazer uma série de compras sustentáveis. E aí, quando a gente fala de compra sustentável, a gente tem dois olhares. O olhar do fornecedor e o olhar do produto, ou seja, do equipamento que a gente está adquirindo. Então, do equipamento eu acabei de falar, eu exigir selos ou exigir questões no equipamento que sejam sustentáveis, né? E em relação ao fornecedor, o que a gente pode estar verificando, né? Então, a gente pode olhar a credibilidade desse fornecedor ou quais as ações que ele tem, que ele coloca dentro do seu processo de fabricação que são verdes. Então, eu posso ver só o fato dele ter selo verde já mostra que ele é um fornecedor, né, que o produto dele tem um selo verde, mostra que ele tem preocupações ambientais. Eu posso fazer um benchmark também, né, dos produtos que esse equipamento, que esse fornecedor tem, e se de repente tem alguma questão lá que não esteja adequada com uma consciência verde. Então, a ideia é que a gente olhe esse fornecedor e investigue. Não tem outra forma de fazer isso, na realidade, né? É a gente pensar e conhecer quem é aquela empresa. Quando eu tenho olhar para o meu usuário final, a gente começa a fazer uma reflexão nas organizações, porque hoje a gente tem a questão das estações de trabalho, mas muitas empresas estão adotando que não querem mais usar a estação de trabalho. Por quê? Porque a computação móvel está crescendo e, de alguma forma, a computação móvel ela tem um pensamento verde. Por que ela tem um pensamento verde? Porque quando eu tenho a mobilidade, eu posso, inclusive, deixar esse funcionário trabalhando em casa. Ele pode trabalhar fora da minha organização, ele consome menos energia, menos ar-condicionado. E, na realidade, eu também eu diminuo a quantidade de cabeamento, eu diminuo uma série de funções da minha organização. Então, a gente tem que pensar nesses ciclos de vida, né? E a gente tem que pensar também como é que a gente vai fazer, olhar, né, todas essas questões. Muitas empresas têm uma computação departamental que está fora do data center dessa organização. Então, a gente tem que pensar que talvez esses equipamentos estejam consumindo de mais ou de menos, ou melhor, a gente poderia dizer que a TI ela deveria ter um controle maior sobre esses equipamentos, sobre a ótica verde. Né? Para quê? Para a gente renovar esses equipamentos, escolher equipamentos mais eficientes. A impressão e insumo também é uma questão para a gente pensar. Lembra que eu falei aqui do papel, do toner, né? Da nossa impressora não ficar ligada quando não tem ninguém na organização, da gente pensar em questões que sejam ecológicas para essa organização. Work, que são as atitudes, a tecnologia, a métrica, a prática e a política. Uma empresa ela tem que ter atitude. Então, quais são as atitudes verdes que essa empresa tem? A empresa tem que desenvolver políticas. Quais são as políticas verdes que essa empresa está desenvolvendo, né? Então, quando a gente fala de TI verde não é só a tecnologia. Ela é um pensamento, ela é uma consciência, ela é uma questão que essa empresa implementa, mas que, na verdade, ela tem que ter métricas até para medir se ela está realmente implementando aquelas políticas ou não. Então, a gente vai ver que o framework ele oferece para a gente um modelo de maturidade, onde ele vai dizer aonde essa empresa está classificada dentro do seu pensamento verde. Ok? Tudo isso vocês podem ver lá na nossa aula, que está detalhado, né, o modelo de maturidade e todas as outras questões que a gente discutiu aqui. Muito obrigada a todos, então, e um ótimo curso para vocês.